Gente, bom dia, tudo bem? Cara de sono, como sempre, vocês não reparam. Ó, hoje eu quero gravar esse vídeo agora porque eu tive uma rememoração de uma saída nessa noite que foi bem especial e por isso eu quero gravar aqui antes que eu esqueça, né? Assim, na verdade, esse tipo de experiência que eu tive hoje é muito difícil de esquecer, né? Ainda mais projeção astral. A gente, como é uma experiência real, fora do corpo, então a gente não esquece, né? Às vezes alguns detalhes passam batido, ao longo do dia a gente vai lembrando outras coisas, mas não chega a esquecer, tá? Todas as projeções que eu tenho, todas elas eu me lembro como se fosse ontem, né? Porque realmente foi uma experiência vivida, tá? Tudo aquilo que você vive, de fato, experiencia, né? Você não esquece, tá? Não é um sonho. Um sonho a gente apaga, né? Que é uma criação da cabeça, do cérebro, mas a experiência fora do corpo não, tá? Por isso que ela fixa, né, na nossa consciência e na nossa memória, tá? Bom, mas enfim, vamos direto ao ponto. Essa noite eu dormi e por volta, eu lembro que era tipo umas 2, 3 horas da manhã, eu sei que era esse horário porque eu acordei logo em seguida. Nesse período que eu estava dormindo, eu projetei. Eu estava com algumas pessoas, inclusive da família, e outras pessoas, assim, aleatórias, tá? Que eu não me lembro bem ao certo, assim, quem eram, tá? Porque foram várias pessoas que eu conheci e que eu não conhecia. E eu estava ancorada, tá? Com um guia, tá? De Preto Velho, que inclusive me acompanha nos trabalhos que eu faço aqui na minha sala, né? Lá no meu espaço de atendimento. E que é um espírito muito fraterno, né? Um amigo espiritual que me acompanha, né? Me acompanha os meus trabalhos e me ajuda a desenvolver ali com os assistidos a parte energética, mental, né? Emocional, a parte de cura, tá? De orientação. Então, é um espírito que vem assim com muito discernimento, muito amor fraterno, né? Muita atenção, muita luz. E eu estive com ele, tá? Em projeção astral essa noite. Eu não ouvi especificamente, pelo menos não nesse trecho que eu lembro, né, da projeção. Mas eu lembro que eu estava com uma pessoa, tá? Olhando para ela, nos olhos dessa pessoa. E eu peguei nas mãos, né, dessa pessoa que estava ali comigo, uma moça, né, uma mulher. E eu comecei a falar para ela sobre a vida. Eu comecei a explicar para ela primeiro como que eu me comunicava com o espírito da linha Preto Velho, né? Eu estava explicando para ela que as coisas que eu sentia, né? As induções energéticas, e eu sabia que era ele por algumas manifestações, mesmo que eu não estivesse vendo ele no astral ou até mesmo na matéria, quando eu incorporo o espírito, tá? E aí eu comecei a falar para ela como que era o processo, como que eu sentia ele e tal. E de repente o espírito ele acoplou, tá, no meu corpo astral. E ele começou a trazer palavras consoladoras, tá? Gente, foi a coisa mais linda, tá? Eu comecei a receber as induções do espírito. E ele pegou na mão, né, dessa moça, dessa mulher que estava comigo. E ele começou a trazer palavras inspiradoras e consoladoras sobre a vida, sobre a trajetória da nossa vida, sobre a reencarnação, né, sobre a esperança, tá? A esperança de um novo amanhecer, tá? Então ficou assim, essas palavras eu achei lindo e conforme eu repetia, né, aquela canalização no astral, eu mesma lá no plano espiritual fiquei com vontade de chorar, né, de tão lindas que eram as palavras. E ele esteve comigo durante esse período na projeção por várias pessoas, né? A gente levando essas palavras consoladoras, fraternas e de esperança, tá? Sobre o novo amanhã, né? E eu achei muito bonito e eu quis compartilhar isso com vocês, tá? O que eu percebo dessa linha, né? Que me auxilia demais e que, assim, né, me acompanha. Gente, eles são muito doces, né? Os pretos velhos, eles têm, assim, uma humildade, uma fraternidade tão grande dentro do coração, né? E uma simplicidade e uma forma de ver a vida, assim, tão simples, né? Tão descomplicada, tá? A palavra é essa mesmo. E a maioria das vezes que eu percebo, assim, nos atendimentos, quando eu tô ali antes de colocar a pessoa na maca, conversando, né?
você vê o que é coisa que a gente traz, né, para o assistido e que eles passam para mim, que esse guia especificamente me passa por indução mental ali, né, no bloco de ideias, que eu não sou capaz de pensar tudo aquilo que eu repasso para o assistido, sabe? E eu sou a primeira a ouvir, né? Eu sempre falo isso. São coisas magníficas, né, que eu escuto sobre a vida, sobre a espiritualidade e que tocam o meu coração, né? E a maioria das vezes que eu falo e que eu canalizo isso, eu choro, né? Eu me, assim, me coloco, né, em pensamento, em reflexão, porque tudo aquilo que eu falo, né, que acaba sendo canalizado ali, primeiramente é para mim, né? E eu vejo quão lindo é, né, a forma como a espiritualidade se porta, né, e o amor fraterno em relação a todos, né, e principalmente aqueles que eles cuidam, tá? Então eu queria deixar isso para vocês, que mesmo fora do corpo recebemos, né, assim, aconselhamentos, né, recebemos as orientações, a espiritualidade maior, sempre com cunho fraterno, né, com conteúdo positivo, né, sempre respeitando o livre-arbítrio, trazendo, assim, palavras positivas de motivação, tá? Então eu queria deixar isso aí para vocês, tá bom? Gratidão, né, pelo universo me permitir vivenciar isso, por eu poder lembrar dessa experiência, gratidão à linha dos pretos velhos, né, que são maravilhosos e que, assim, eu admiro muito, gosto muito, então sempre dentro do meu coração, isso com certeza, tá bom? Um beijo para vocês, viu?